O governo federal anuncia um pacote que incentiva a igualdade racial no país. Então a gente volta com a Yasmin Costa. Yasmin, quais são as medidas de destaque? O decreto do Executivo determina que pelo menos 30% das vagas de cargos em comissão e função de confiança na administração pública federal, essas vagas, elas devem ser ocupadas por negros. A medida ela foi assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, que celebrou o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. O decreto estabelece que a administração pública federal tem até o dia 31 de dezembro de 2026 para alcançar esse percentual mínimo de reserva de vagas para negros. Nessa mesma cerimônia, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela anunciou ali um pacote de medidas interministeriais que são justamente voltados para a promoção da igualdade racial. O governo, por exemplo, vai criar 3 grupos de trabalho que devem elaborar estudos sobre a promoção da igualdade racial. A ministra ainda confirmou o seguinte, que um desses grupos de trabalho vai ser ali especializado em enfrentar o racismo religioso. Também foi anunciado nessa mesma cerimônia um programa para a promoção dos direitos da população quilombola. De Brasília, Yasmin Costa. Vamos então ouvir o Nelson Kobayashi a respeito dessas medidas que foram apresentadas, medidas que vão ao encontro dessa igualdade racial, principalmente no governo. De todas essas ações e medidas que a Yasmin trouxe para a gente, Kobayashi, destaco essas em que há medidas voltadas para combater o racismo religioso, é importante falar sobre isso, e essa que está em destaque na nossa tarja, de que negros devem ocupar pelo menos 30% dos cargos de confiança no governo. Como você analisa essas medidas? A questão das cotas raciais é sempre uma questão muito polêmica, mas eu tenho a opinião de que são necessárias. As políticas afirmativas têm, ao longo dos últimos anos, demonstrado efetividade no combate ao racismo. A gente tem, por exemplo, essa cota de 30% de negros para os cargos de confiança, mas que deveria se materializar, na verdade, no exemplo do próprio presidente Lula nos ministérios de primeiro escalão, por exemplo, em que não há nenhum negro. Que adianta colocar 30% em todos os outros cargos se ele, na escolha dos seus principais cargos de confiança, não faz isso na prática, né? A gente tem que se lembrar que o discurso desalinhado da prática vira hipocrisia. Mas eu sou muito favorável às políticas afirmativas. A gente precisa mais do que isso, na verdade, de regra de cota. A gente precisa de um programa de letramento racial para que, mais do que na lei, as pessoas sejam obrigadas a cumprir isso, as pessoas tenham consciência e aprendam sobre a necessidade do respeito à igualdade racial.